esse tema, que é o tema Morte de um Espírito. É um tema que se encontra na Revista Espírita e é um tema contínuo, logicamente que é um texto de Kardec, mas que não vai dar porque a gente não assistiu a semana passada, a gente vai perder alguma coisa, não. Dá para que a gente acompanhe, porque a gente vai falar de vários temas dentro desse texto, é uma conversa, né? São conversas familiares do além-túmulo e é um texto bastante interessante. Após esse texto, a gente vai continuar a dar uma outra conversa também que nos traz grandes lições. Então, eu queria fazer um pouquinho diferente também porque a gente queria comemorar de alguma maneira essa data. Eu acho que para nós é um momento muito importante porque é um momento de muitas lutas que estamos travando dentro desse trabalho. A gente sabe que realizar um trabalho espírita é difícil, não é fácil, porque existe também o mundo invisível. Nós não estamos lidando apenas com os seres encarnados, lidamos com seres desencarnados. E sempre que mexemos com o mundo invisível, eles ficam realmente muito inquietos, tanto quanto os encarnados. Então isso requer de nós uma vigilância constante, muito trabalho, muita perseverança, muita determinação e muita dedicação. Então, a gente sabe a importância desse trabalho para todos. Eu sei que é um trabalho sério, porque não estou falando por mim, porque sei que os espíritos que estão por trás desse trabalho, eu sei a seriedade do trabalho, eu vejo a importância do trabalho, procuro realizar com dedicação, com amor, mas a gente sabe que tem muitas pedras no caminho, mas agradeço a Deus por oportunidade do trabalho, agradeço também as pedras e as grandes provas que tenho passado na vida. Eu tenho que agradecer pessoalmente a espiritualidade, porque são elas que faz a gente crescer. Então a gente nunca deve desistir e desanimar no meio do caminho, porque está difícil. Difícil vai ser. E a gente atravessou muitas encarnações, grandes débitos, grandes dificuldades nós criamos em torno de nós. E sempre que vamos procurar fazer o bem, sempre que a gente procura crescer, vai ter as pedras que vão tentar impedir que a gente cresça. A gente não pode desistir do meio do caminho. Eu não desisto. Sinceramente, se os espíritos pensam que eu vou desistir, eu não vou desistir. Do bem, jamais eu vou desistir. Eu creio que ninguém vai desistir do bem por conta das dificuldades que enfrentam. Os espíritos, eu quero que eles desistam de mim, mas eu não vou desistir deles, de jeito nenhum. Eles desistam de mim no sentido do mal, né? Logicamente. Mas eu não vou desistir deles jamais. Então, a gente procura continuar nesse trabalho, um trabalho espírita, um trabalho importante e é um trabalho que se convida para que as pessoas também efetivem. Porque o espiritismo realmente é um convite para a nossa vida, é um convite de mudança, é um convite de moralização, é um convite para que a gente seja feliz. Vamos dar continuidade ao trabalho que estamos fazendo nesse mês de agosto, em comemoração a 11 anos do nosso projeto, que é falando da morte de um espírito. É um texto de uma conversas familiares de além-túmulo, que se encontra na Revista Espírita de setembro de 1851. Kardec fez a referência a um senhor chamado o senhor J, era um negociante que faleceu no dia 15 de junho de 1859. E ele diz que esse homem era um homem de bem, né? E de caridade sem limites. Era um verdadeiro espírita, né? Na concepção dos princípios que nós abraçamos, que é o espiritismo. O verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações, é aquele que busca se transformar. Então, Kardec faz essa referência ao verdadeiro espírita. A gente fica muito tranquila sobre isso, muito tranquilos sobre isso, porque a gente percebe que o verdadeiro espírito não é o que atingiu a meta. Porque se fosse assim, não é o que é perfeito. Se fosse assim, nós estaremos perdidos. Porque creio que não tem
ninguém aqui perfeito. Todos nós somos imperfeitos, todos nós possuímos as nossas fraquezas morais e estamos aqui exatamente por isso, tentando domar as nossas más inclinações. Mas só a busca constante, só o esforço diário que a gente realiza em busca do nosso aprimoramento já é motivo para termos entre nós, os nossos amigos espirituais, tentando reforçar as nossas fraquezas para que a gente não desista, para que a gente vá em frente, para que a gente persevere, porque vale a pena ser bom, fazer o bem. Então, ele vai falar desse momento, ele vai questionar a esse homem, Sr. J, como foi a sua passagem, como foi a recepção no mundo espiritual, quem foi que ele encontrou no mundo espiritual. A gente já falou algumas coisas sobre isso. Eu vou dar continuidade, eu vou falar até algo que eu falei, continuando o último trecho que a gente falou, para que a gente não se perca, porque teve algumas pessoas que não participaram. Então, Kardec, eu parei exatamente aí. Kardec pergunta a ele: vossos conhecimentos relativos aos assuntos espíritas, sem dúvida, vos permitirão responder com precisão a algumas perguntas. Kardec fala que ele tinha, Kardec anteriormente, ele conta que tinha bastante conhecimento do espiritismo, era um estudioso da ciência espírita. Poderias descrever claramente o que se passou convosco no momento em que o corpo deu o último suspiro e o vosso espírito se achou livre? Kardec pergunta exatamente como foi esse último suspiro. E isso eu já tinha falado, mas eu vou falar novamente. Ele responde: pessoalmente, acho muito difícil encontrar um meio de vos explicar de maneira diferente da que já foi feita. Isto é, comparando a sensação que a gente experimenta ao despertar de um sono profundo. Então, ele faz essa colocação porque existe na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, vários relatos de vários espíritos e da própria espiritualidade superior, contando como é esse momento, como é essa passagem. Então ele diz que ficava difícil ele explicar, porque não era diferente dos demais que tinha exatamente relatado a mesma coisa. Mas ele faz um resumo, ele diz que é o despertar de um sono profundo. Então a gente pode imaginar, quando a gente dorme profundamente e desperta, a gente fica como que meio perdido, sem saber o que está se passando. Ele está falando exatamente aqui daquele estado de perturbação espiritual que nos fala o Livro dos Espíritos, lá na questão 163 e 163 exatamente fala desse estado de perturbação. Após deixar o corpo, a alma passa algum tempo no estado de perturbação. Alguns, quando fala de perturbação, alguns dizem: a pessoa ficou perturbada, perdeu a noção de si próprio. Essa perturbação é a pessoa não saber o que está se passando naquele momento. Ela não sabe que desencarnou, ela não percebe que desencarnou. Por que a pessoa não percebe que desencarnou? Por quê? Porque nós possuímos um corpo espiritual. Esse corpo já é falado desde o início dos tempos. Só muda a denominação, só muda o nome. Kardec chamou de perispírito. Esses espíritos levam consigo o seu perispírito. Dependendo da condição do espírito, o perispírito vai variar. O perispírito pode ser mais suave, mais rarefeito, mais leve, se o espírito for mais avançado. Quanto mais nós avançamos moralmente, mais suave, mais leve se torna o perispírito, esse corpo espiritual. Se é um espírito extremamente materializado, esse corpo também será materializado, mais denso. Então, vai se reter muito nas questões materiais. Não mudaremos, a nossa condição será o estado íntimo, será o mesmo que estamos agora. Então, se queremos saber como será
a nossa vida no mundo espiritual, a gente tem que se conhecer. Como é que eu ando? A vida não vai mudar. O nosso estado íntimo não muda porque a gente mudou de local, de cidade. Se a gente sair daqui e for para outra cidade, para outro país, não vai mudar o nosso mundo íntimo. Se a gente está triste, se a gente está feliz, a gente vai levar conosco nós mesmos, nosso estado moral. Então, não é porque voltamos para o mundo espiritual que vamos ficar felizes. Se não estivermos felizes aqui na Terra, não seremos felizes na realidade espiritual. Logicamente, ajuda todos nós receberemos. Amparo nunca deixamos de receber. Aí perguntamos, na nossa condição de hoje, alguns até, por perder a esperança, por perder a fé, dizem assim, estou sozinho, Deus esqueceu de mim. Não é bem assim. Deus não esqueceu de nós. Nós temos nossos guias protetores, nós temos nossos amigos espirituais, nós temos todo o amparo espiritual em torno de nós, mas nem sempre nós estamos abertos para essa ajuda espiritual. Nós fechamos os nossos olhos, fechamos os nossos ouvidos por rebeldia à lei de Deus. Recebemos toda a ajuda através da nossa consciência, os Espíritos nos falam através da nossa consciência. Por quê? O que é a consciência? É onde está escrito a lei de Deus. Então nós sabemos da lei de Deus, nós temos noção, nós sabemos a distinção do bem e do mal. Então facilmente os bons Espíritos podem nos intuir, dizendo que aquilo é o bem ou é o mal. Podem nos orientar. E facilmente a gente pode perceber, mas às vezes a gente não quer saber, a gente não quer. Então, por nossa rebeldia, a gente simplesmente fecha a porta. Se a gente fecha a porta na condição de encarnados, a gente também não vai ouvir esses espíritos na condição de desencarnados. Existe uma vibração. Os espíritos extremamente materializados, eles não conseguem perceber a espiritualidade que está acima deles. Então, os próprios espíritos não podem interferir porque não tem condições para isso. Por quê? Porque precisa primeiro nós querermos. Precisa ter aquela postura de humildade, porque muitas vezes a gente está absorvido pelas questões da matéria, querendo resolver as questões materiais, e ficamos após essa passagem, a gente permanece ligado com as questões materiais, preocupado com os familiares, preocupado com o nosso dinheiro, preocupado com os nossos afazeres, preocupado com as questões que hoje nos preocupam. Então, o desinteresse pelas questões espirituais de hoje vai ter uma repercussão amanhã. Com toda certeza, terá uma repercussão nesse momento de passagem. Na questão 165, os Espíritos dizem, falando da 165 do Livro dos Espíritos, diz que a prática do bem, a consciência pura e o conhecimento do Espiritismo diminui esse período de perturbação. Então, 3 fatores que vão diminuir essa perturbação. Essa perturbação é variável, ela vai variar. Vai depender da nossa condição moral, principalmente da prática do bem. Independente, porque existem muitas pessoas, gente, que não conhecem o Espiritismo e que chegam e logo despertam no mundo espiritual. Então não é só o conhecimento do Espírito, o conhecimento vai facilitar, porém não é ele que vai realmente ser o que vai realmente repercutir sobre nós nesse instante. A consciência pura e a prática do bem é que vai dar o resultado desse momento. Então é variável, pode ser de segundos, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de séculos. Então vai depender estritamente da condição moral do espírito. Continuando. Esse despertar é mais ou menos lento e difícil na razão direta da situação que eu acabei de falar, situação moral do espírito, e nunca deixa de ser fortemente influenciado pelas circunstâncias que acompanham a morte.
logicamente que as circunstâncias que acompanham a morte vai ter uma repercussão muito grande. Eu vou ler a questão 164 que fala sobre isso. A pergunta é a seguinte: a perturbação que segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Eu já falei. Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente. É muito importante isso. Veja que o coração puro, a ideia do bem, a firmeza e a prática do bem, o espírito se reconhece quase imediatamente. Eu tenho um caso que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, porque vale a pena repetir, porque é um exemplo para todos nós espíritas, porque é um espírita que trouxe o seu relato, o nosso amigo Herculano Pires, José Herculano Pires, um grande espírita, um grande homem de bem, não é? Um homem que se dedicou ao espiritismo de uma forma maravilhosa, nos trouxe realmente o espiritismo tal qual ele é, né? Ele estudou profundamente Kardec e é um relato muito interessante que naquela época eles faziam reuniões em suas casas, não existia, né? E Kardec tinha essas reuniões íntimas, mas José Herculano Pires, ele realizava reuniões, me parece que era até na garagem, né? No ambiente de casa, mas eram reuniões seríssimas. Ele era um homem sério, um dedicado ao espiritismo. E nesse dia ele não pôde participar da reunião porque ele passou mal. E ninguém sabia o que estava se passando com ele. Conversaram, logicamente, que a gente tem uma disciplina, que uma reunião espírita a gente tem que começar no horário, e começou a reunião espírita. E ele foi levado para o hospital em emergência, e lá no hospital ele faleceu. Nesta mesma reunião, ele se comunicou através de 2 médios, me parece. Um médio passou uma poesia muito bonita. Eu não trouxe, eu até disse, eu disse que ia trazer a poesia que ele realizou para a sua esposa. E o outro médio comunicou que ele tinha desencarnado. Então ele imediatamente reconheceu a sua condição. Ele percebeu que tinha desencarnado e ele foi exatamente falar e comunicar aos seus amigos e agradecer por aquele momento que ele tinha acabado de voltar à pátria espiritual. Então a gente vê um homem de bem, um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita. Então é assim, então isso vai depender. Tem pessoas que passam para reconhecer muito tempo, porque não tem noção, não tem o conhecimento e também não tem a condição moral, porque não querem reconhecer, não querem se reconhecer, porque na realidade apegaram-se muito às questões materiais. Aí ele continua aqui: aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se liberou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria, guarda a impressão da matéria. Então as sensações que o espírito sente, né, após a morte do corpo, é uma impressão. E por que ele sente essa impressão? Porque ele é um espírito ainda apegado às questões materiais. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, quando ele diz aqui: já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Muitas pessoas pegam essas questões espirituais ao pé da letra e dizem assim: ah, mas eu estou na vida carnal, eu tenho que aproveitar a matéria. Mas a vida carnal é para aproveitar a matéria mesmo. Mas é uma noção, as pessoas falam isso com a noção de aproveitar, mas vai depender do nosso aproveitamento. Que tipo de aproveitamento estamos falando, né? Porque muitos dizem assim: aproveitar a vida desgastando as minhas energias vitais, né? Perdendo a minha oportunidade de crescimento espiritual. Qual o objetivo da vida carnal?
é crescermos espiritualmente. Nós somos espíritos, a gente pode até não querer fazer o direito nosso, nós somos livres, Deus nos concedeu a liberdade de escolher. Nós podemos escolher passar a encarnação curtindo a vida, bem aproveitando as questões materiais, nos afundando nos nossos erros, nos afundando no materialismo, no egoísmo, no orgulho. Isso é uma escolha nossa. Mas a gente sabe que dentro dos princípios que nós abraçamos, existem leis rígidas. A lei de ação e reação. A gente vai colher, né? E é muito bom quando a gente colhe ainda nessa vida. Mas existe uma coisa que a gente não entende, é que a gente poderia não estar, não é, sofrendo mais. A gente poderia estar praticando bem para que na vida adulta, no momento em que realmente na velhice, onde a gente já viveu, já amadureceu, já está com a cabeça às vezes até melhor, a gente seja mais feliz. A gente encontre momentos de paz, a gente encontre momentos de alegrias íntimas, porque quando a gente realmente se perde, né, se perde de Deus, se perde de nós mesmos, a gente vai encontrar sofrimento. E a gente encontra sofrimento muitas vezes nessa própria vida, né? Aí surgem as doenças graves, surgem as inquietações, surge a depressão. A gente está vendo muito o avanço da depressão na atualidade, né? Hoje se fala que a doença do século. A gente sabe que existem as questões materiais, mas as questões materiais, elas não estão desvinculadas com as questões espirituais. Hoje já não, a grande parte não tem esse conhecimento, mas precisamos saber que esse corpo perispiritual é o resultado do nosso espírito, né? Da direção que estamos dando à nossa vida. E todas as doenças físicas é justamente o expurgo da nossa alma infeliz. É justamente que a gente precisa expurgar. Então, o nosso perispírito também fica impregnado dos valores, né, e do que nós elegemos para a nossa vida de hoje. Se nós desgastamos, né, o nosso corpo material, se atingimos o nosso corpo espiritual, se estamos tendo dificuldades, né, no nosso corpo material e nossa saúde não está boa, logicamente que nós não estamos em equilíbrio, que existe um desequilíbrio íntimo. Por quê? Porque são consequências do nosso estado moral. Então, se não são provas que teremos que passar, é a repercussão, não é, do que está chegando pelo mal que nós praticamos antes. Então, chegou o momento, pelo nosso conhecimento, de plantarmos o amor, de realmente nos libertarmos durante a vida dos nossos apegos excessivos, dos nossos desequilíbrios, do nosso egoísmo, de nos confraternizarmos, de nos irmanarmos, de olharmos para o outro, de percebermos que não estamos sozinhos na vida física, nem na questão espiritual. Nós estamos irmanados, nós não podemos viver como uma ilha, isolados. A gente vai perceber. Às vezes a gente precisa ficar doente, né? Às vezes a gente precisa passar pela doença para a gente perceber que a gente precisa do outro. Existem pessoas que acreditam com o seu egoísmo. Eu tenho muito dinheiro, eu não preciso de ninguém. Eu não dependo de ninguém. Olha, se a gente ficar doente, mesmo com todo o dinheiro do mundo, e for para um hospital, a gente vai perceber que a gente vai precisar de alguém. A gente vai precisar. Eu acho que todos vocês já passaram por isso, eu já passei por isso também, né? A gente já ficou entregue, né, aos cuidados de enfermeiros, aos cuidados de médicos, e a gente fica muito chocado quando a gente é maltratado. A gente fica muito chocado quando as pessoas não têm paciência conosco,
porque é um momento de muita fragilidade nossa. O momento em que a gente está doente é um momento especial de aprendizado. Por quê? Porque é um momento que a gente está frágil emocionalmente. A gente está frágil, muitas vezes o nosso coração está fragilizado, a gente quer carinho. É tão interessante isso, que as crianças, já de cedinho, quando a gente está doente, a gente fica com aquele denguinho. Tem gente que é muito dengoso, né? Aí a gente chama nosso pai, a gente chama a nossa mãe, a gente quer colo, a gente quer carinho. As pessoas dizem que homem adora isso. Não concordo com essa diferença, mas homem gosta, mas a mulher gosta também, né? A gente gosta de carinho. A gente gosta daquele momento de fragilidade que a gente não consegue se levantar de uma cama, que alguém possa cuidar de nós. E é muito triste, gente, quando a gente recebe desprezo, porque as pessoas muitas vezes numa condição como essa desprezam o outro, não tem um cuidado, não tem um carinho naquele momento de perceber que aquela pessoa está frágil. Aí a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então a gente tem que fazer com o outro o que gostaria que o outro fizesse conosco. Porque eu tenho certeza, se a gente der amor, se a gente der cuidado, a gente vai receber cuidado. E mesmo se a gente não receber cuidado, a gente tem obrigação moral de cuidar do outro, de se colocar no lugar do outro. Então muitas vezes a gente passa por essa situação justamente para despertar a sensibilidade de ser mais piedoso com o outro. Porque a gente julga. Isso é muito cruel. A gente julga quando alguém pede uma comida, a gente julga quando alguém está ali, um pedinte. A gente tem que ter cuidado com isso, porque podia ser um de nós. Quem sabe se a gente já não passou por isso? Ou, quem sabe se a gente não pode passar por isso? E quando alguém julga, dói muito, fere muito a alma. Então, isso é justamente se libertar da matéria, estar menos preso às questões materiais, confiar mais em Deus, entregar mais as nossas preocupações na mão de Deus, sem, logicamente, tomar as providências que nos cabem. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, isso é verdade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar. Mas para que fixar-se tanto nessa preocupação de trabalho, de ter que fazer, de ficar estressado a tal ponto de perder a saúde, de perder a vida, porque a vida se perde. Aí o que acontece? A gente volta estressado para o mundo espiritual e vai fixar. Jesus já dizia, onde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Então a gente volta para o mundo espiritual preocupado, né? Se a gente é muito ligado obsessivamente aos outros seres, isso é muito importante também. Isso é fundamental, porque é uma das formas que os espíritos ficam retidos após a morte do corpo, né? Eu falo assim, após a morte do corpo, porque a gente poderia dizer após o desenlace, após o desencarne, mas tem pessoas que partem pelo mundo espiritual e não conseguem esse desencarne rapidamente. Eles ficam ligados à matéria. E a importância da gente não se apegar aos seres. E aí a gente poderia... Isso é muito importante, porque muitas pessoas dizem assim, não se apegar. Eu amo muito os meus familiares, eu amo muito meu marido, muito a minha mãe. Eu sou apegada mesmo, então você vai sofrer. Vai sofrer. Quem é apegado a outros seres vai sofrer. Porque existe uma diferença entre amor e apego. Apego é terrível. E amor é suave, é leve. Amor não faz a gente sofrer. O amor verdadeiro não faz ninguém sofrer. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente definir o amor. Porque se você se sente suave, se você se sente feliz, se você se sente paz, é porque é o amor. Porque o amor não cobra, o amor liberta, o amor é tranquilo, o amor confia. Mas o apego não, o apego desconfia, está sempre de olho,
está sempre preocupado, tem um ciúme enorme, tem sentimento de inveja, por aí vai. Então as pessoas até emagrecem. As pessoas, quando são apegadas, emagrecem. E no mundo dos espíritos, aqueles ciumentos vão sofrer a beça. Por quê? Ah, meu marido não vai não. Meu marido, se eu partir de dele, ele não vai casar com outra. A gente deveria ficar feliz. Porque se a gente ama os nossos companheiros ou as nossas companheiras, se a gente verdadeiramente ama, e se essa pessoa encontrar uma pessoa que vai lhe fazer feliz, que vai cuidar dele, ou que vai cuidar dela, a gente não deveria se apegar, a gente não deveria ficar preocupado com isso, não é? Ou mães que deixam os seus filhos e outras mães vão cuidar. Ah, não quero que ninguém cuide do meu filho, porque meu filho é meu. Então você não ama seu filho. Porque olha, se eu arrumar uma mãe que cuide bem das minhas filhas, hoje as minhas filhas não precisam de cuidados, são especiais, mas que cuide bem das minhas filhas, eu vou agradecer a essa mulher o resto da vida, não é? Então a gente não pode reter, sabe por quê? Primeiro, que a gente não vai reter, né? Porque a maior mentira do mundo é alguém dizer, meu amor, se você partir hoje, eu nunca mais amarei ninguém. É mentira. É mentira. Eu mesmo não acredito nisso. Como o povo disse, isso é balela. Porque a gente não é obrigado a gostar unicamente de uma pessoa, a gente pode amar outra pessoa, logicamente. Logicamente a fidelidade, enquanto estamos com aquele companheiro, a gente deve ser fiel. Mas a gente pode, um dia, quem sabe, se apaixonar, mas a gente prometeu. A gente mentiu, a gente enrolou. Para dizer, a gente pode dizer, eu lhe amo demais, eu vou lhe amar eternamente. Né? Porque existe o amor. Mas eu jamais vou arrumar alguém. Eu digo logo, meu, arrume. Arrume e seja feliz, porque eu quero ficar liberta, eu não quero ninguém me obsidiando. Ah, não quero. Porque a gente tem que libertar. Porque se não chega no mundo espiritual e vai ficar obsidiando a pessoa, vai o quê? Vai para o meio deles e vai ficar perturbando a vida deles. E vai inquietar os nossos companheiros. Eu sei que para muitas pessoas que são possessivas e ciumentas, isso é impossível. Mas a gente tem que trabalhar isso por amor a nós mesmos. Porque senão a gente vai sofrer. Aquelas mães possessivas, ah, meu Deus, eu não posso deixar meus filhos, vai obsidiar os filhos após o desencarne. Vai. Porque vai tentar ajudar e não vai conseguir, porque um espírito inquieto, um espírito em estado de perturbação, apegado à matéria, não ajuda ninguém, só atrapalha. Então ele vai levar essas sensações do apego dele, dessa impressão da matéria, e vai impregnar os seres que aqui ficaram com essas impressões desagradáveis. E as pessoas vão sentir essas impressões. Tivemos vários casos de pessoas que chegaram a nós para realizar tratamento desobsessivo com sensações, inquietações, doenças, né? Por obsessões de familiares, gente. Por obsessões de familiares. E a gente não vai falar, ah, é o seu marido, porque o que é que vai ocasionar? A pessoa está sofrendo a beça. E a pessoa já vai ficar com raiva do ex-marido, já complica, a gente não pode complicar a vida da pessoa. A gente vai dizer, ore por ele, né? Então seria melhor que a gente realmente, verdadeiramente amasse os seus. Nós somos seres espirituais. Nós amamos de formas diferenciadas. Hoje está na condição de mulher, de esposo, né? Mas amanhã pode vir como um filho, pode vir como uma filha, pode vir como nosso pai, como nossa mãe. E o amor perdura. O amor continua. Só muda o quê? Só muda a condição, não é? Mas o amor, ele vai permanecer. Então, por isso, não é que quando realmente a gente ama verdadeiramente, aquele amor, ele não cessa, aquele amor continua. Mas quando nós nos ligamos com os seres por interesse, seja qualquer tipo de relação, ela está fadada a terminar. Porque não foi uma relação pelo sentimento verdadeiro do amor. Não foi uma relação realmente, né? É uma relação frágil. Por quê? Porque entrou aí os interesses da vida material. Entrou as más paixões. Logicamente que Deus é maravilhoso, né?
Por quê? Porque existe na vida física, eu tenho que falar sobre isso porque isso é muito importante. Porque é isso que leva a essa condição, né, de perturbação e de muito tempo no mundo espiritual, impregnado dessas sensações. Então, muitas pessoas trazem para hoje, né, resgate das vidas anteriores. E o que seria, né, se a gente lembrasse do nosso passado, né, a gente não aconteceria o que acontece hoje, né? A gente hoje, na juventude ou na vida adulta, seja lá, não existe idade para o amor, e a gente conhece aquele ser e a gente se apaixona. A gente acha aquela pessoa nem é linda demais, mas a gente acha uma coisa do outro mundo, lindíssimo, maravilhoso. E aí os jovens falam muito dessa química são químicas espirituais, são programações espirituais, são seres, com toda certeza, que já convivemos no passado, né? E muitas vezes, a grande maioria dos casamentos são casamentos provacionais mesmo, casamentos que nós planejamos, né? Que acontece aquela atração física, não é? Que existe a questão física, justamente para que a gente se una, se a gente se lembrasse, né? Conhecesse alguém e não tivesse esse encantamento e se lembrasse do que a criatura nos fez no passado, a gente não casava de jeito nenhum. Ah, Deus me livre, ele me assassinou, ele me traiu, ela foi traiçoeira. A gente não fazia nem o primeiro encontro, né? E como a gente está esquecido do passado e a gente acha lindo, maravilhoso, encantador, aquela conversa flui, aquela afinidade, né, do início, aí tudo é encantamento, justamente para que se forme a família, para que os espíritos também, que precisa resgatar naquele contexto, né, naquelas mesmas situações do passado, reencarnem. Aí vem os nossos inimigos. Deus é tão bom que vem naqueles encontros familiares também surgem os afetos, os antigos afetos, os nossos amigos. Porque se só fosse inimigo, ninguém suportava a família. É porque às vezes tem pessoas que dizem assim: família só presta para tirar foto. Hoje é foto, vou tirar a foto. Família da vida, uma família é muito bom, porque aqui é além da família que tem a base do sentimento do amor. É que nasce a primeira base para que a gente possa aprender a amar as demais criaturas, né? Se a gente não consegue amar pequenas pessoas, como é que a gente vai amar outras pessoas que a gente nem conhece? Então, é ali que surge, né, o nascimento, né, daquele clima de amor, de fraternidade, e Deus nos fornece esses meios através da reencarnação. Então, que a gente aprenda a se libertar da matéria enquanto vivemos no corpo. É o momento, porque é no corpo que a gente resgata, é o nosso passado culposo. Jesus já falava sobre isso. De lá não saireis, enquanto não pagares até o último centil. É aqui na carne que a gente prova e que a gente resgata os nossos débitos, porque a gente vai ter que recomeçar. Se a gente não fizer agora, a gente vai ter que fazer amanhã, não é? Kardec faz uma observação e diz assim: isto está de acordo com todas as observações feitas sobre o estado do espírito no momento de separar-se do corpo. Vimos sempre as circunstâncias morais e materiais que acompanham a morte reagirem poderosamente sobre o estado do espírito nos primeiros momentos. Aí ele continua no item 12. Ele pergunta ao senhor J: vosso espírito conservou a consciência de sua existência até o último momento e a recobrou imediatamente? Houve um momento de falta de lucidez? Qual foi a duração? Veja, Kardec, ele vai me esmiuçando, ele pergunta tudo. O Espírito diz: houve um instante de perturbação, quase que imperceptível para mim. Veja que foi bem rápido. Ele disse que teve esse momento de perturbação, mas foi quase imperceptível. Por que isso? Porque era um homem de bem. Porque aproveitou o conhecimento espírita para vivenciar o bem.
nessas mesmas questões, 163 a 165 do Livro dos Espíritos, vocês podem ler sobre esse estado de perturbação. Kardec continua. Precisam beber um pouquinho de água. O momento de despertar teve algo de penoso? Não. Pelo contrário. Que coisa boa a gente saber, né? Que pelo bem, pelo empenho, pelo esforço que a gente empreender na vida física, não será nada penoso. Ele continua. Pelo contrário, ele diz não, pelo contrário. Eu me sentia, se assim posso falar, alegre e disposto, como se respirasse ar puro ao sair de uma sala cheia de fumaça. Que coisa maravilhosa, né, gente? Então nós vamos, com toda certeza, não é possível que a gente não vai fazer isso. Eu acredito que todos nós façamos isso. Respirar esse ar puro saindo de uma sala. A gente pode imaginar a questão puramente material. A gente está, né, sentindo aquela fumaça, inebriado por aquela fumaça, e sente aquele ar puro. Ele disse que ficou alegre e disposto. Isso devido a quê? Devido lá à questão 165 que eu acabei de falar, que é a prática do bem, a consciência pura e o conhecimento do Espiritismo diminui o período de perturbação. Só dessa forma chegaremos em condições felizes no mundo espiritual. Só existe esse meio, não existe outro meio. E se perguntarmos, então, para que estamos no Espiritismo? Ah, não, eu vou à casa espírita para melhorar o meu astral. Eu vou à casa espírita para tomar um passe. Eu vou à casa espírita. Só existe um objetivo de estarmos aqui: nos conscientizarmos da necessidade de sermos criaturas melhores. Logicamente que os bons espíritos, num momento como esse, nos ajudam. Eles nos dão, não é, o passe necessário para a reparação das nossas energias. Eles nos confortam, eles nos incentivam, não é? Tudo que a gente escuta serve para nos incentivar para a nossa melhora espiritual. Mas isso é só um meio, não é? Isso não é o fim. Então, o Espiritismo faz o convite, mas quem tem que caminhar somos nós. E os bons espíritos, com toda certeza, sustentarão as nossas mãos, nos confortarão nos momentos difíceis. Por quê? Porque a gente está fazendo, porque a gente tem merecimento, porque a gente está se esforçando. Quem se esforça, vence. Não tem esse que se esforça que não vence. É só a gente perseverar. É só a gente acreditar no bem e saber que a gente não vai ficar sozinho. Vai chegar um momento que a gente vai pensar, eu estou sozinho, tá? Não está sozinho. Vamos acreditar, porque isso é verdade. Porque estamos na vida era para provar mesmo. Passamos por dificuldades para aprender. Faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso crescimento. A gente não pode desistir do bem, a gente fugir do Espiritismo acreditando que lá fora a gente vai receber coisa melhor. Não vai em canto nenhum. Porque se a gente não recebeu, através de todo esse esclarecimento, então o que eu quero para a minha vida? Eu quero aproveitar o bem agora? Não vai aproveitar. Porque a gente não consegue aproveitar a vida bem quando a gente não está bem. Muitas pessoas dizem, eu vou aproveitar, eu vou curtir a vida. Aí começa, vai viver a vida material, mas sente tristeza, sente depressão, sente angústia. E hoje está surgindo fatores externos que vai deixando a gente cada vez mais angustiado. A gente fica negativo, a gente vê tudo mal, a gente fica neurótico, porque começa a ficar neurótico, os acontecimentos vão surgindo e a gente não consegue suportar aqueles acontecimentos, porque a gente não acredita em Deus, a gente não tem fé. E a gente vai avistando
muitas situações externas que vai surgindo em nossa vida. Ai meu Deus, é muito assalto, é muito crime, é muita... A gente fica neurótico. Mas com fé em Deus, na prática do bem, a gente não se preocupa com isso. Logicamente que a gente tem os cuidados naturais, mas cuidados naturais, sem aflições, porque a gente está praticando o bem, a gente está fazendo o que é certo. Então a gente teme, e isso nos traz um conforto imenso. E só, gente, ter a presença dos bons espíritos nos tira essa inquietação. É como o quê? Nos momentos de grandes lutas, em que alguém nos afronta, porque vai afrontar, o mal afronta, o mal é audacioso, e a gente precisa acreditar, está lá no livro dos Espíritos, que o mal é audacioso e o bem é tímido. Então a gente não tem que ter timidez ao fazer o bem. A gente tem que se posicionar, se ensina ou não. Jesus é muito claro, sim, sim, não, não, que foge disso é do maligno. A gente tem vergonha, não vou dizer isso não, porque a pessoa pode ficar chateada. Se é correto, a gente fala. Se é para o bem, a gente tem que se posicionar, gente, sem agressão. Ninguém aqui está mandando agredir, muito pelo contrário. O que é favorável, a gente diz com carinho, com amor, mas diz. Então, a gente tem que ter todo um cuidado para ter um bom senso, porque até para fazer a caridade precisa ter bom senso, senão a gente faz tudo errado. Com pena, aquela pena de maus espíritos, a gente faz errado, porque a gente se posiciona com coisas que não deveria fazer, a gente faz. A pena, o que eu falo, é quando a gente traz a consciência pesada, que está fazendo tudo errado, e a gente se posiciona com as pessoas que estão erradas. Quem está no bem, sabe muito bem o que é certo. Não vai proteger ou coadunar pessoas que estão fazendo coisas erradas. Não vão. A pena é a pessoa dizer assim, vai praticar a coisa porque está com a consciência pesada. Aí vai praticar aquilo, mas só de exterior, só de fachada. É porque quer tirar a consciência culpada. Ou então está fazendo porque quer agradar os homens. Ou está fazendo porque a grande maioria está fazendo. Aí vai fazer o que a grande maioria faz, porque senão vai ficar pesado para a gente. A gente não quer arcar com aquela responsabilidade. Não, gente como espírito, a gente tem que saber. A gente está no meio, né? Ah, mas o governo, vamos dizer, o governo em tal país aprova a pena de morte. Nós, como espírita, sabemos que a pena de morte não condiz com os princípios que abraçamos. Aí a gente vai, não, mas a grande maioria está concordando. Eu tenho medo de discordar. Mas a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. Então são questionamentos muitas vezes polêmicos, a gente não precisa criar polêmica. Porque a gente não pode impor a outros circunstâncias. A gente não pode impor a nossa vontade, mas a gente tem o direito de ter nossa postura. Então se o outro quer nos oprimir, porque a gente se colocou, o problema não é nosso. O outro vai ficar com raiva de nós, vai nos perseguir. E o nosso direito? Né? Graças a Deus a gente ainda vive num país livre, onde a gente pode se colocar, onde a gente pode se posicionar. E a gente muitas vezes não se posiciona, tem vergonha de se dizer religioso, de se dizer espírita. Porque o espiritismo nos fala das questões morais, nos convida à moralização. Então a gente não tenha vergonha, mas também não precisa oprimir o outro, não precisa ficar com a raiva do outro, porque o outro não tem a mesma opinião que nós. É o nosso irmão acima de tudo. E a gente não tem que brigar com o outro, porque o outro pensa diferente de nós. Não. Cada um tem o seu entendimento. Cada um tem sua colocação. Cada um está num grau diferenciado. E nem por isso eu vou ficar com raiva dele. Mas também eu tenho o direito de pensar diferente. Não é? Então, são colocações que a gente tem que ter o cuidado para que a gente não agrida.
mas é preciso a gente saber o que é importante para nós e nos posicionarmos devidamente. Kardec faz a observação: comparação engenhosa que só pode ser pura expressão da verdade que estava acima, não é? Que ele conta que ele despertou naquela condição, alegre, disposto, saiu daquela situação, né, de fumaça, que ele diz assim, cheio de fumaça, e respirou um ar puro. E assim que vários espíritos relatam a sua chegada no mundo espiritual. Kardec pergunta mais uma vez: lembrai-vos da existência que tiveste antes desta que acabais de deixar? Como foi ela? Então Kardec pergunta se no mundo espiritual, ele já naquela condição, ele já tinha saído do estado de perturbação, estava aqui conversando, né? Lembro-me dela da melhor forma possível. Então você vê que ao chegar no mundo dos espíritos, nós nos lembramos das encarnações. Logicamente não são de todas, mas as que são necessárias para nós, a gente vai lembrar. Na lucidez espiritual, a gente vai recordar das nossas existências passadas. Lembro-me dela da melhor forma possível. Eu era um bom criado, ele conta, eu era um bom criado junto de um bom senhor, que em companhia de outros me recebeu a minha entrada neste mundo bem-aventurado. Veja que os espíritos que o conheciam receberam ele na chegada ao mundo dos espíritos. Isso é muito interessante, que a gente percebe que nós não temos só os nossos parentes de hoje. Porque muitas vezes a gente pensa que a nossa família está estritamente resumida a esses que nós convivemos hoje. Nós temos vários amigos, vários familiares espirituais que nos amam, que nos acompanham à marcha. Nem sempre no mundo dos espíritos iremos encontrar com as pessoas que estão no nosso convívio. Muitos espíritos nós talvez não lembramos de hoje, mas lembramos de passado. Quantos espíritos tivemos a oportunidade de ter contato e eles diziam assim, que vinha algum seu buscar ou conversar com ele diz assim: eu não lembro de você, mas você é alguém que me é muito, que traz na memória. E ele começa a buscar e de repente ele lembra, e de repente ele lembra, não é? É alguém afeiçoado, mas será sempre alguém que a gente vai sentir uma simpatia, uma afinidade, um carinho. Alguém que vem nos receber, é alguém que nos ama, é alguém que nos quer bem, é alguém que nos conhece, não é? Aquela mãe, talvez, dessa existência de hoje que nós tivemos, foi de outras encarnações, quem sabe, né? Mudou as posições. E aí, ela veio na imagem dessa mãe de hoje. Eu estou dando um exemplo de mãe, porque a mãe é uma figura muito, muito querida. E aí veio nessa figura de mãe de hoje, mas nas outras encarnações foi um espírito teu afeiçoado, quem sabe um filho, quem sabe um marido, uma esposa, mas veio nessa encarnação no papel de mãe, né? Então, são essas posições que mudam, mas o carinho, o amor, esse permanece conosco, e é o que mais importa, né? A gente ainda não acabou esse texto, é um texto muito rico, a gente vai dar continuidade na próxima palestra. É um texto rico porque nos traz essa imagem da realidade espiritual. Como será o nosso despertar no mundo dos espíritos? Como será essa convivência com os espíritos, né, após a nossa chegada? Não estamos sozinhos. Tanto na vida física, esses espíritos nos acompanham, quanto na nossa chegada ao mundo espiritual. Os espíritos que bem viveram a vida material, todos são unânimes em dizer que ao chegar no mundo dos espíritos sentiram a leveza, sentiram a alegria, sentiram o bem-estar e puderam rever os seus amigos, os seus entes queridos dessa existência e das outras existências. Agora tem uma questão que muitas vezes a pessoa ficou curiosa, essa questão tem no livro dos espíritos. Vamos encontrar com todos os nossos parentes? Depende, vai depender da condição espiritual desses parentes.
Porque nem sempre tem alguns espíritos que estão em condições de sofrimento no mundo dos espíritos. Foi aquela pessoa que a gente amava muito, às vezes a gente diz, a gente não tem uma noção muito precisa dos espíritos na condição de encarnados. Às vezes, aquela mãe foi muito boa conosco, mas é uma mãe às vezes egoísta, não é? É uma mãe que só quer para os filhos, é uma mãe que fez ali dentro de casa, mas fez, né, só entre eles. Às vezes a condição dela é uma condição de posse, é uma condição que leva esse espírito a uma condição difícil no mundo espiritual. Então a bondade que nós compreendemos é uma bondade às vezes muito parca do entendimento do que seja bondade no mundo espiritual. Porque muitas vezes a mãe, às vezes, que educou o filho, não de forma, não vamos dizer, mas às vezes educou o filho para o bem, para o amor, para a verdade, para os princípios de Deus, que aproximou aquele filho de Deus. Às vezes é dita como uma mãe muito severa. Essa mãe às vezes tem condições melhores, porque essa mãe não viu só o filho, soube educar o filho. Quantas mães erram, né? Os seus filhos chegam em casa, apanham das outras crianças e a mãe vai com todo direito e não vê o que se passou. E às vezes aquele filho está batendo na escolinha todinha, né? Está maltratando todo mundo. Ah, mas é meu filho, eu tenho que defender meu filho. Não, a gente tem que defender o que está correto. A gente tem que ser justo. A gente não pode só defender o nosso filho, a gente tem que defender o filho da vizinha, né? Porque o filho da vizinha pode estar certo e o nosso filho está errado. Muitas vezes a gente erra, porque a gente se posiciona e a gente educa mal o nosso filho. E a gente vai sofrer as consequências no amanhã, vendo os nossos filhos em estado de sofrimento. Então, esse posicionamento, o posicionamento da verdade, o posicionamento do que é justo. Justiça é puro amor. A gente tem que ser justo em todas as situações, seja como pai, seja como mãe, seja na nossa profissão, seja onde estivermos, sejamos justos olhando as pessoas como seres irmanados a nós, são os nossos irmãos, sempre colocando o que é de direito e o que é de dever, sem fugir da verdade. A gente é um homem de Deus, a gente procura cumprir a verdade assim, sendo justo acima de tudo, porque a justiça sempre ganha e o amor sempre vence. Que Deus nos abençoe, que a paz esteja com todos nós.